Olá, seja muito bem-vindo. Você está em Tela Política, programa original da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior de São Paulo. No episódio de hoje, mais uma entrevista da série com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Eu recebo em nosso estúdio Fernando Haddad, do PT. Seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política. Muito obrigado, Casagrande. Obrigado, Juliano. Uma satisfação estar aqui com vocês. Tá certo. Juliana Bocater, meu colega, é quem faz a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo. Vamos à entrevista, então. Haddad, você já, na pré-campanha, começou a percorrer o estado, obviamente, e já está no corpo a corpo com o eleitor. Quais são as necessidades que já chegaram até você até o momento e que você já avalia, como você já avalia a tua campanha até agora nesse corpo a corpo? O que você já sentiu? O que a gente pode falar disso? Olha, Juliano, nossa preocupação nesse momento é elaborar o melhor plano de governo para o estado de São Paulo para o próximo período. Então não é um corpo a corpo pedindo voto, é o desejo de que a gente possa elaborar um plano de governo que atenda às necessidades do cidadão e de acordo com cada região, né? Eu estou percorrendo aqui a Alta Paulista justamente porque é uma região que nem sempre recebe a atenção devida nem do governo estadual, nem do governo federal. Nós tivemos, no nosso período de governo federal, uma grande parceria com os prefeitos da região, muitos investimentos foram feitos aqui e agora estagnou, não tem mais investimento. São Paulo está perdendo para Mato Grosso do Sul os empregos, você tem aí uma situação delicadíssima, que é uma região afastada e o preço do combustível e do pedágio está inviabilizando a região, inclusive com a falta de empregos, e isso tudo inspira muitos cuidados. Então eu estou começando pelas regiões que mais precisam do apoio governamental para voltarem a se desenvolver adequadamente. Eu quero falar com o senhor em relação ao perfil da sua campanha. Interlocutores do partido e da sua campanha dizem que o senhor tem que ter apesar da figura nacional que o senhor tem, está mudando um pouco a chave para poder ficar um Fernando Haddad mais paulista, com um foco mais aqui no estado. Como que é esse momento para você? Como conseguir mudar essa chave para deixar um pouco a pauta nacional de discussão para realmente pensar no problema do estado? Olha, primeiro que é impossível dissociar a pauta nacional da pauta estadual, porque São Paulo responde por 1/3 do produto interno bruto brasileiro. São Paulo responde por 1/3 da riqueza produzida no Brasil. E nós sabemos e temos a responsabilidade de assumir a liderança na recuperação da economia brasileira. Então, São Paulo é essencial para o plano de recuperação do Brasil. É um estado que, se tivesse destacado do Brasil, teria um peso na América Latina, tamanha a sua economia. Agora, da maneira como vem sendo administrado pelo governo estadual e federal, está difícil para o paulista, que produz muita riqueza. Então, nós queremos criar um plano de desenvolvimento, acabar com essa coisa de aumentar imposto, que o Dória aumentou imposto no meio de uma pandemia, fazer uma parceria com o governo federal, ou seja, harmonizar as ações federais e estaduais na mesma direção, remar para o mesmo lado, parar de fazer o que Bolsonaro e Dória fizeram ao longo dos últimos 3 anos e meio, cada um remando para um lado, e quem paga a conta é o povo. Então é impossível essa dissociação. Mas São Paulo tem a sua característica própria. Não adianta a gente imaginar que São Paulo não tem que ter um plano próprio de desenvolvimento, dada a sua força industrial, dada a sua matriz energética. São vários fatores que fazem com que a gente tenha que ter um plano específico para o estado. Mas eu insisto ainda nessa pergunta, Haddad, em relação a esse contato com o povo paulista. Por exemplo, eu fiz uma questão de acompanhar todos os seus tweets desde o dia 1º de janeiro. De todas as suas postagens, não tem nenhuma citando São Paulo. Todas de situações nacionais, retweets do presidente Lula. E a única menção que se tem ao estado de São Paulo é o apoio do PCdoB à sua candidatura. A pergunta que fica é, Haddad realmente está mergulhando na candidatura paulista ou está mais preocupado com a candidatura do presidente Lula? Olha, como nós estamos em negociação com outros partidos, e estamos ainda em negociação com outros partidos, a gente não quer ferir suscetibilidade. Às vezes a pessoa... Você vê que nenhum pré-candidato, você pegar... A maior rede social que tem dentro dos pré-candidatos é a minha. Provavelmente você nem viu dos outros candidatos, que o povo nem conhece os pré-candidatos do Bolsonaro e do Dória, né? Que também estão pouco falando de São Paulo, né? E pouco trabalhando por São Paulo. O que
o candidato Dória e o candidato do Bolsonaro estão fazendo por São Paulo? Aumentando o pedágio, aumentando a gasolina, aumentando o diesel, aumentando o gás, perdendo emprego, fazendo o país passar vergonha no exterior. O que eles estão fazendo pelo Brasil e por São Paulo? Eles estão no governo há 3 anos. Não fizeram nada por São Paulo, nem um tweet fizeram por São Paulo, mas nenhuma obra. Só em São Paulo, eu ofereci 1 milhão de bolsas do ProUni, um programa que eu e minha esposa criamos quando estávamos em Brasília, 1 milhão de bolsas do ProUni para paulistas. O que os candidatos do Dória e do Bolsonaro fizeram por São Paulo? Se somarem tudo o que eles fizeram, não dá o ProUni. Nós criamos um Instituto Federal que hoje tem 50 mil alunos. Não existia Instituto Federal em São Paulo antes de eu ser ministro da Educação. A Unifesp era uma escola, era a Escola Paulista de Medicina. Hoje ela está em toda a região metropolitana e na Baixada Santista. A UFSCar expandiu para o interior. A Federal do ABC tem presença hoje na região metropolitana, no ABC Paulista, que é a região mais industrializada do estado. Eu fico me perguntando, Casagrande, o que o Dória e o Bolsonaro fizeram por São Paulo? No MEC, sozinho, eu fiz mais do que o Dória e o Bolsonaro juntos para São Paulo. Então, esse negócio de ficar acompanhando tweet, vamos acompanhar o trabalho de cada um de nós no estado de São Paulo e ver quem entregou. Quem entregou fomos nós. Não aconteceu nada depois que nós deixamos o governo, a não ser as más notícias que estão todo dia no jornal, como esse escândalo de 25%, faltando 6 meses para a eleição, dá um tapa na cara do povo paulista, dos caminhoneiros, de quem trabalha com transporte de mercadoria. Sabe o que isso vai acontecer? A comida vai ficar mais cara, a roupa vai ficar mais cara, o mobiliário vai ficar mais... Tudo vai ficar mais caro, porque o Bolsonaro decidiu atender os acionistas estrangeiros da Petrobras e deixar o povo passando fome. Essa é a realidade. Então vamos olhar para o que interessa. Nós estamos fazendo um plano de desenvolvimento para São Paulo, ele vai ser apresentado no momento certo, né? Eu tenho obrigações também no plano nacional, que eu disputei uma candidatura presidencial em substituição ao Lula, que foi impedido pelo arbítrio do Moro. Hoje essa questão está elucidada e vamos colocar o Brasil e São Paulo nos trilhos do desenvolvimento, abrindo oportunidade para as pessoas. Haddad, você publicou em suas redes sociais há pouco um vídeo muito emocionante de um estudante que chega para um pai que é lavrador, está lá no campo, na roça, e para dar a notícia de que ele foi aprovado no vestibular para medicina. Isso aconteceu no norte, no nordeste do país. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo não é diferente. A gente também tem essa população que tem menos acesso à educação. Esse vídeo é emocionante e você declarou nas suas redes sociais que você também se emocionou. Como que você pretende trazer de volta esse acesso à educação no estado de São Paulo? Apesar da gente ter a ETEC, FATEC, faculdades públicas, a gente sabe que também tem um déficit muito grande com relação ao acesso à educação, principalmente superior. Como é que é o teu plano de governo para o estado de São Paulo com relação à educação superior? Olha, eu seguramente fui o ministro que mais abriu portas e oportunidades de acesso à educação superior da história do Brasil. Eu estou te falando isso porque são dados objetivos. Graças ao presidente Lula, que me deu carta branca para agir no Ministério da Educação, eu inaugurei 126 campos universitários no país, inaugurei 214 polos do Instituto Federal no país, 37 aqui em São Paulo, que é o Instituto Federal de São Paulo, tem 37 unidades e tinha 2 quando eu assumi o Ministério da Educação. Então isso tudo é uma pequena revolução. 1 milhão de paulistas fizeram faculdade graças ao ProUni, outro 1 milhão fez faculdade graças ao FIES sem fiador, porque o pobre não tinha acesso ao financiamento porque não tinha fiador. Nós eliminamos a exigência do fiador justamente para que o filho do trabalhador pudesse fazer faculdade. Então, muita gente conseguiu entrar na faculdade graças aos programas que eu lancei quando ministro. E eu faço questão de tornar a educação a peça central. Para mim, o que eu falava em 2018, falo agora. Trabalho e educação são as alavancas do desenvolvimento de um país.
Não existe alternativa a isso. Se nós pensarmos diferente, nós vamos dar com os burros na água. É trabalho e educação. Esse foi meu mote de campanha em 2018, esse vai ser meu mote de campanha em 2022, se eu for lançado candidato a governador de São Paulo. Você tem que garantir a oportunidade de emprego, de trabalho e garantir acesso à educação de qualidade. Veja o que aconteceu com os indicadores de qualidade do ensino médio aqui no estado de São Paulo, agora, recém-lançados. Os meninos estão terminando o ensino médio sem fazer uma equação de primeiro grau. Quando o menino do ensino fundamental tem que saber a equação de segundo grau e não sabe de primeiro no fim do ensino médio. É muito delicado o que está acontecendo. Então, inclusive por causa da pandemia, em que não foi feito nada a não ser atrapalhar o povo, atrapalhou-se demais a população. O Bolsonaro levou 5 meses para comprar vacina, cortou o auxílio emergencial antes de imunizar a população. Juliano, o resultado disso foi que no segundo ano da pandemia, com vacina disponível, morreram 400 mil brasileiros, o dobro do primeiro ano, quando não tinha vacina. Graças a uma gestão incompetente da pandemia. Isso vale para o governo federal e também vale para o governo estadual, que não soube gerenciar a pandemia e causou milhões de desempregados, fechamento. No Brasil foram 800 mil empresas fechadas. 800 mil empresas fechadas. Imagina o impacto social disso tudo. Então nós temos que recolocar o Brasil em outra trilha. Tá errado, nós estamos no rumo errado. Inclusive com as decisões tomadas essa semana pelo Bolsonaro. Quando o senhor fala da educação, a gente sabe que realmente a pandemia teve um impacto gigantesco, foi um retrocesso, né? A Unicef pontuou que pelo menos aí mais de uma década no período de 1 ano. Qual que é o caminho para conseguir reverter ou tentar recuperar parte dessas perdas? Primeiro, aqui no Estado não se faz nada em conflito com o professor. Não se faz nada. O professor é o que está no chão da escola. O dia a dia é ele que conduz. Então, se você não fortalecer a categoria, se você não tiver respeito pela categoria, você não vai longe. E o governo do Estado nunca sentou à mesa para conversar com os professores ao longo, sobretudo, da crise pandêmica. É óbvio que sindicato e governo muitas vezes têm atrito, mas você senta à mesa, negocia, encurta o estresse e joga para frente, porque o estudante tem que estar em primeiro lugar. E o professor é o primeiro a saber disso. Agora, se o governo não tem a humildade de sentar com os professores, acha que professor não é importante, ele vai educar com quem? Vai educar no celular? Vai educar na internet? Não é assim. Você tem que ter tecnologia disponível para o estudante, sobretudo o pobre de baixa renda, que tem que ser garantido acesso à tecnologia para ele, mas o professor, a professora, são figuras insubstituíveis no processo educativo. E ele tem que estar valorizado, ele tem que estar tranquilo em sala de aula, fazendo o seu trabalho, que não é um trabalho simples, é um trabalho extenuante, né? Eu sou professor há muitos anos, estou dando aula na Universidade de São Paulo, né? onde eu sou servidor público estadual, e eu sei que se o professor não tiver um mínimo de sustentação, o trabalho dele fica muito dificultado em sala de aula. E não há diálogo. Então nós temos que voltar a sentar com a categoria, fazer um pacto pela excelência da educação, dar as condições, oferecer as condições e o resultado virá. Como veio quando eu era ministro da Educação. Quando eu era ministro da Educação, o Brasil cumpriu todas as metas de qualidade propostas pelo INEP, que tinha autonomia para fixar essas metas. Nós cumprimos todas. Nós quase triplicamos o número de universitários no Brasil, mudando completamente a composição do corpo de estudantes. Você não tinha negro, você não tinha o pobre, você não tinha. As mulheres não ocupavam os cursos de alta demanda, hoje são maioria. Hoje as mulheres são maioria nos cursos de medicina do Brasil de alta qualidade. Hoje o negro representa mais de 50% da matrícula nas universidades federais. O aluno de escola pública representa 68% das matrículas nas universidades federais. Tudo isso foi uma pequena transformação que foi feita em proveito de um projeto de nação, que não excluísse as camadas economicamente subalternas da sociedade, porque o talento ele foi distribuído por Deus
de maneira democrática. Tem pobre talentoso, tem rico talentoso. Você não pode inibir uma pessoa de estudar porque ela é filha de um trabalhador humilde. Às vezes é ela que vai inventar uma coisa que vai salvar vidas, que vai promover progresso econômico e social. Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer que todo mundo tem que ter uma oportunidade. Falando em educação ainda, Haddad, em relação às escolas de tempo integral, a bandeira João Dória, Rodrigo Garcia é do crescimento do número de escolas em período integral. Eventualmente, o senhor sendo eleito, é um tipo de entendimento que o senhor realmente deve levar adiante, vai continuar com essa ampliação, ou realmente é um programa que não está dentro do seu entendimento de educação para São Paulo? É uma diretriz nossa, da época do meu ministério. Quando eu era ministro da Educação, eu mandei uma lei para o Congresso Nacional, chamada Plano Nacional de Educação, exigindo que governadores e prefeitos aumentassem o período de período parcial para período integral, sabendo que isso ia ser feito gradualmente. Mas isso é uma meta traçada na minha gestão, no Plano Nacional de Educação. Eu sou plenamente favorável a ampliar a jornada, mas você tem que ver qual é o tipo de conteúdo que você está dando para os meninos. E aí eu faço uma ressalva. Eu acho que nós temos alguns paradigmas a serem respeitados. Eu falo muito do Instituto Federal, porque ele é reconhecidamente o melhor ensino médio do país, público e privado. Não tem escola privada que ofereça a qualidade de ensino médio que o Instituto Federal oferece. Então, eu acho que nós temos que ter um paradigma importante. Eu gosto muito do trabalho da Paula Souza, acho que nós devemos reconhecer que é um trabalho de excelência. Sou da Universidade de São Paulo e sei o que as universidades estaduais paulistas representam na produção científica brasileira, isso de muitos anos para cá. Desde a sua fundação, a USP é uma instituição de excelência, e isso vale também para a Federal do ABC, para a Unesp e para a UFSCar, que ganharam com o governo Lula um impulso extraordinário, o que faz com que nós possamos ter em São Paulo uma conexão entre produção científica e tecnológica e geração de emprego de qualidade que nenhum outro estado brasileiro pode ter. Eu insisto na questão da educação, porque eu acho que São Paulo... Quando a gente escuta as demandas dos nossos telespectadores, eu imagino que o senhor também escute isso no corpo a corpo com as pessoas, a gente vê muitas mães preocupadas com o ensino básico. A gente está falando bastante de universidade, estamos falando bastante do ensino técnico, mas e quando o assunto é o ensino básico? Quando é o assunto, obviamente a gente sabe que a responsabilidade são das prefeituras, mas o Estado tem um papel importante em acompanhar e monitorar a Secretaria de Estado, de passar as diretrizes para as prefeituras. De que forma Fernando Haddad ou uma equipe de governo da educação de Fernando Haddad conseguiria enxergar a educação básica aqui no estado de São Paulo como uma forma de alavancamento, uma forma de alavancar, melhor dizendo, essa questão da população como base de tudo. A educação é a base de tudo. Então a criança, naquele primeiro momento, tem que ter uma base. E muitas das vezes as mães reclamam que não tem essa base quando elas chegam ali no ensino fundamental. Olha, primeiro que eu acho que prefeito faz, em média, um trabalho melhor com a educação do que governador. No Brasil, estou falando, não estou falando daqui. Por quê? Porque ele está mais próximo da realidade local. Ele ouve o pai, ele ouve a mãe, ele ouve o professor. O prefeito está mais próximo. O governador precisa estar mais próximo da realidade da sala de aula. Eu não vejo os governadores aqui do Sudeste, Sul-Sudeste, muito comprometidos com essa agenda. No Nordeste aconteceu uma coisa extraordinária. Você pegar estados como Ceará, Piauí, Pernambuco, para citar 3, esses governadores, eles foram para dentro da agenda da educação e passaram não só a cuidar da sua própria rede, mas dar apoio técnico para prefeitos que quisessem fazer um bom trabalho na educação. É extraordinário o que aconteceu, porque você tem cidades pobres do interior do estado, do Ceará, por exemplo, que tem padrão de qualidade de primeiro mundo. E muitas vezes você tem prefeitos que até querem fazer um bom trabalho em São Paulo, e não tem o apoio do governo do estado técnico necessário para promover a educação de qualidade. Eu pretendo criar uma secretaria de apoio ao prefeito em várias áreas. Tem muito prefeito que quer fazer um bom plano diretor urbanístico para a sua cidade, não tem apoio técnico. O Dória praticamente liquidou com a Implasa, que era um órgão de planejamento do governo do estado, tentou acabar com a CDHU, que era para produzir moradia social. Ou seja, o Brasil está na contramão do que tem que fazer. Nós, de 5 anos para cá, estamos andando em marcha ré.
Nós estamos destruindo, inclusive, a capacidade de atuar no território, apoiando prefeitos que queiram. E tem muitos prefeitos competentes no Estado. Agora, não basta isso. Muitas vezes você precisa do apoio técnico necessário. Então, eu acho que saúde é uma coisa que você ainda não me perguntou, mas eu quero te dizer que aqui na Alta Paulista a reclamação da questão de saúde é grande. Você trouxe 25 presídios para cá e não trouxe um hospital, que era a única demanda da região para o governo do Estado. Quer dizer, dinheiro para construir presídio tem, dinheiro para construir hospital não tem. Por quê? O que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro do confisco dos aposentados? Para onde está indo o dinheiro do arroxo salarial que foi promovido? Para onde está indo o dinheiro da dívida de São Paulo que não foi paga porque foi suspensa? Onde está indo isso? Então, você vê que a demanda que a sociedade pede não está sendo atendida. Esse é o drama de São Paulo hoje. Você fala muito do Pronatec, que foi um programa implantado no teu governo enquanto gestor no Ministério da Educação. O Pronatec não é muito diferente do que existe já em São Paulo, a FATEC e ETEC. O que o teu programa tem a mais do que o governo do Estado de São Paulo já implanta hoje? O que você pode agregar nesse programa tão importante que é a colocação do estudante no mercado de trabalho? Em primeiro lugar, é a escala. Né? O governo do Estado não tem escala para os alunos de ensino médio. É muito pouca gente que tem acesso à educação profissional. E segundo, é a qualidade. Né? Eu acabei de reconhecer a excelência da Paula Souza aqui, mas você pode fazer um programa de muito mais escala para os alunos de ensino médio. Não adianta você chamar de educação profissional aquilo que não vai permitir a um jovem conseguir um bom emprego depois do ensino médio. Você chama de educação profissional, mas de fato não é. Então não adianta fazer de conta. Os militares faziam de conta que ofereciam educação profissional. Eu fui aluno de ensino médio durante o governo militar. A educação profissional era péssima. Quem oferecia educação profissional era o Senai e o Senac, com quem eu quero fazer parceria para expandir a oferta de qualidade da educação profissional no Estado. Eu acho que, por exemplo, o Senai se desviou um pouco do objetivo de capacitar o jovem. O jovem tem que terminar o ensino médio pronto para a vida. Se ele quiser fazer faculdade, tanto melhor. Mas ele tem que concluir o ensino médio já como um cidadão preparado para exercer a cidadania e para exercer um ofício, uma profissão, como é, por exemplo, na Alemanha, na Austrália, no Canadá. E você tem um percentual muito pequeno de jovens paulistas que concluem o ensino médio nessa condição. O percentual é muito pequeno. Esse é o maior problema, Juliano. E o São Paulo começou muito tarde a fazer as coisas que, por exemplo, já estavam acontecendo no resto do mundo e também no Brasil. Pernambuco estava liderando a reforma do ensino médio com metade do recurso que São Paulo tem. São Paulo, infelizmente, estava correndo atrás do prejuízo. E São Paulo tem que liderar e não correr atrás do prejuízo. O Haddad, você fala muito em expansão da educação. Essa expansão, o que o senhor quer dizer com isso? Para o eleitor entender o que é a expansão da educação que o Haddad tanto fala. Juliano, eu já fiz a expansão. Eu falo de uma expansão que foi realizada, a maior da história do Brasil. Eu vou te dar alguns dados. A maior expansão da educação superior da história do Brasil se deu no meu tempo de ministro. A maior expansão da educação infantil da história do país se deu quando eu era ministro. A maior expansão da educação inclusiva do país se deu quando eu era ministro. A maior expansão da educação profissional do país se deu quando eu era ministro. Você é jornalista, Casagrande é jornalista, manda checar. Manda checar. A maior marca do governo Lula é a da área da educação. Foi a maior expansão da história. Agora nós temos um desafio em São Paulo, que é qualificar o trabalho. Nós estamos distante do professorado. Isso é criminoso. Você tem que ser um aliado do professor, porque é ele que muda a qualidade na ponta do processo, na sala de aula, no chão da escola. Você tem que ter escala. Não adianta você formar 5% dos jovens bem formados na Paula Souza e deixar 95% de fora do processo. Não adianta isso. É que nem o caso da saúde.
Eu estou estranhando que vocês estão me perguntando pouco da saúde, que é o maior problema que o Estado está vivendo hoje. Onde você vai, a reclamação é enorme. Você tem filas, pós-pandemia, você tem filas de procedimento em todo lugar. Você tem um hospital oncológico aqui na cidade, de Presidente Prudente, que está sem capacidade de atendimento. Agora, nesse momento que nós estamos conversando, tem um hospital oncológico de qualidade que não consegue atender os pacientes com câncer. Agora, tem 25 presídios que foram construídos e não foi trazido para cá um hospital regional. Falando em Tem hospitais... vagas sendo fechadas, leitos sendo fechados no estado de São Paulo. Isso não é invenção, isso está no noticiário. Nós vamos discutir esses problemas. Falando em saúde, já que o senhor deu esse gancho, está nos cobrando uma pergunta sobre Não, saúde. é porque não é que você não está cobrando, é que a população fala muito disso. Não, mas é um ponto interessante que a gente tem que debater em questão da estrutura hospitalar para o interior do estado. A gente tem aqui um hospital de base, que é referência para a região de Rio Preto, mas atende 100 cidades. A gente tem um hospital regional em Presidente Prudente, que tem um atendimento para as cidades da região do Pontal e de quase toda a região oeste até com a divisa do estado do Paraná. A gente tem Araçatuba com uma Santa Casa sobrecarregada que atende mais de 40 municípios. Qual que é o caminho? É possível em 4 anos, por exemplo, fazer uma construção de unidades hospitalares a ponto de desafogar esses 3 grandes polos hospitalares? Claramente. E de onde vem o dinheiro também, né? Vamos ver bem, São Paulo está com caixa alto. Agora o governo lança um plano de investimentos, ninguém cobra execução, e não sei quem definiu as prioridades desses investimentos. Sabe o que está acontecendo? Eu fico até chateado de falar isso. Mas se vocês forem apurar, se vocês forem fazer uma reportagem, o governo do estado chamava o prefeito lá no Palácio dos Bandeirantes e negociava a mudança de partido do prefeito para liberar recurso. Isso aconteceu ao longo das prévias do PSDB. Dezenas de prefeitos denunciaram para mim isso. Eram chamados no Palácio dos Bandeirantes, vai vir para o PSDB para participar da prévia do PSDB, porque o Dória estava concorrendo com o Eduardo Leite. E era na base do convênio que essas negociações eram feitas. Isso é uma vergonha. Em vez de você procurar a população para saber o que a população quer, você ficar negociando na cocheira do Palácio dos Bandeirantes a troca de partido para ajudar a campanha presidencial do Dória na disputa das prévias com o Leite? É assim que se faz planejamento no Estado? Centenas de prefeitos mudaram de partido, foram para o PSDB com base nesse toma lá da cá. Isso não planeja o Estado. Isso deveria ser denunciado como uma coisa inaceitável. O Dória conseguiu transformar São Paulo no centrão do Bolsonaro. Do mesmo jeito que o Bolsonaro comprou o centrão com orçamento secreto, o Dória, na cocheira do Palácio dos Bandeirantes, comprava apoio. O Centrão Paulista não teria espaço na gestão do senhor? Quem? O Centrão Paulista? Olha, eu trabalho diferente. Nós vamos fazer um plano de governo e eu vou executar o plano de governo. Como é que vai ser construído o plano de governo? Ouvindo a sociedade. Ninguém vai me pedir mais presídio aqui na Alta Paulista. Vão pedir um hospital. E se eu me comprometer com o hospital vai ser feito, porque é isso que vai ser cobrado. Não vai ser um programa genérico que depois você faz o que quer com base nos conchavos de bastidor. Isso é política velha. Isso é política velha. Você não precisa construir maioria. Eu nunca perdi uma votação no Congresso Nacional de um projeto de educação. Nunca perdi. Eu passei 7 anos como ministro. Eu nunca perdi uma votação no Congresso Nacional. Pergunta para um prefeito se ele foi chantageado em Brasília para mudar de partido ou para atender uma determinada necessidade do governo federal. Eu nunca perguntei para o prefeito de que partido ele era. Nunca. Eu queria saber se a cidade precisava de uma creche, de um ônibus escolar. Juliano, nós fizemos o maior programa de construção de creches da história, o Pro Infância. Está cheio de creche aqui no interior de São Paulo, construído com o governo federal, dos nossos governos. Foram mais de 5 mil unidades construídas, mais de 1 milhão de crianças atendidas. Nunca perguntamos para um prefeito de que partido era, de que religião ele era, nada. Era o atendimento da população local. É para isso que existe Estado.
Percebe? É uma diferença muito grande de procedimento. Para você conseguir ser eleito a governo do Estado, você precisa ter o apoio das prefeituras, obviamente dos prefeitos. Desse jogo político, dessa forma que você colocou, você acaba deixando eles de fora. Como que você vai trazer isso, então, durante a sua campanha? Como que você vai trazer o apoio desses prefeitos que você considera de maneira afastada hoje? Não, os prefeitos estão indignados, Juliano. Ninguém gosta de ser tratado dessa maneira que o Palácio dos Bandeirantes está tratando. Eu posso te assegurar que muitos prefeitos de São Paulo estão indignados com a maneira como vêm sendo tratados. Estão sendo tratados de forma indigna pelo governo estadual. Não se trata um prefeito dessa maneira. Você tem que tratar o prefeito, primeiro, que ele é uma pessoa que foi eleita. Independentemente de você gostar ou não, ele tem mandato. Segundo, que ele tem que estar lá defendendo os interesses da população, que é o que ele quer. E não os interesses políticos de partido para favorecer A, B ou C. É um grande equívoco o que aconteceu. Essa pressão do Palácio dos Bandeirantes para fazer política com o prefeito. Não se faz política partidária com o prefeito. Você faz política pública com o prefeito, o que é completamente diferente. E o prefeito gosta de ser tratado com respeito. O que ele espera de um governador, de um ministro, é que ele seja chamado para conversar, para discutir os reais interesses da sua comunidade. E não esse toma lá da cá partidário, que tem outros objetivos que não sejam o bem-estar da população. Ninguém gosta disso. Haddad, ainda falando de política, eu queria tocar num assunto sobre a federação partidária. Como que você vê essa nova ferramenta da política brasileira que passa a valer agora? E se já tem algum caminho que você já tomou com relação a isso? Por exemplo, o PSOL está nesse jogo com você? Olha, o que está na mesa hoje, que é realista, né? Eu acho que vai ter uma federação partidária, PV, PCdoB e PT. Acredito que no campo progressista haverá outra federação partidária, que é PSOL e PV, mas nada impede das duas federações se coligarem. Por exemplo, apoiando a candidatura do presidente Lula. Isso deve acontecer. São duas federações, mas que se coligam na eleição majoritária, na eleição para presidente, o que pode acontecer também para o governo do Estado, em São Paulo ou em outros estados. Pode acontecer isso. As negociações para federar estão se concluindo, daqui a pouco vai começar as negociações para coligar, que é uma outra coisa. Coligação é majoritária e pode ser diferente de um estado para o outro. Federação, ela é para tudo, é majoritária e proporcional e vale por 4 anos em todo o território nacional. Essa é a diferença. O senhor fala em relação, pegando os números da pesquisa, a gente tem Fernando Haddad, nas últimas pesquisas mais recentes. Fernando Haddad acompanhado ali de Márcio França, Boulos também figurando ali no top 5. Numa eventual desistência de Boulos, por exemplo, para apoiar a candidatura do senhor, tem espaço para ele dentro do governo, depois, caso o senhor seja eleito? Olha, eu acho que todas as forças políticas que concordarem com o programa de governo que vai ser elaborado têm que participar da execução, tem que ter compromisso com a execução. Porque é muito cômodo você... eu apoio esse programa de governo, mas depois eu não me comprometo com a performance do governo. Tem que participar. Se você acredita naquele plano de governo, por que você não vai ajudar a construir aquele plano de governo? Por que você não vai ajudar a torná-lo realidade? Então eu acho que as forças políticas têm que amadurecer. Outra coisa no segundo turno, veja bem, você não apoiou um candidato no primeiro turno, então você não tem compromisso com aquele plano de governo, você vai apoiá-lo no segundo turno para evitar eventualmente um mal maior, e você se reserva o direito de ficar na oposição se aquele que você apoiou não ganhar a eleição. Isso é uma coisa. Agora, se você trabalhou o plano de governo desde o começo, se coligou, deu apoio no primeiro turno, ajuda a construir, ajuda a aprovar, ajuda a tornar realidade. Então eu acho que todos os partidos que estiverem conosco no primeiro turno têm que ter um compromisso com a execução do plano, e quem vier no segundo turno pode ou não ter, mas a gente vai tentar trazer para
executar aquele plano. França, Haddad e Boulos, todo mundo no mesmo balaio, não vai ter uma disputa muito grande ali, porque são várias frentes, todos ligados à esquerda, obviamente, mas são vários pensamentos de Estado diferentes. Dá para acomodar todo mundo? Esse é o meu questionamento, porque a gente tem 3 lideranças ali de seus respectivos partidos, e quando você coloca todo mundo para trabalhar junto, pode ter um conflito. Como Haddad seria o mediador desses conflitos para conseguir colocar todo mundo ali sentado na mesa negociando? Olha, é o que eu te falei, eu nunca tive um projeto de lei recusado pelo Congresso e nem pela Câmara Municipal quando era prefeito. Então, eu acho que demonstrar capacidade de achar o denominador comum, a política é essa arte. A política é a arte de achar o denominador comum. O que nos une? Às vezes tem gente que presta atenção no que divide, e aí ele presta atenção nos 20% que divide e não consegue realizar um acordo. Quando você presta atenção nos 80% que une, fala, gente, esse 20% que a gente não concorda, vamos deixar amadurecer. Mas os 80% que a gente concorda, vamos executar. Que a gente vai melhorar a qualidade de vida da população. Eu acho que a política é a arte de achar esses pontos comuns. E o campo progressista que está se formando no Brasil tem muitos pontos comuns, né? E nós temos que executar. O governo Lula juntou forças muito diferentes umas das outras e fez o melhor governo da história do Brasil, segundo todas as pesquisas de opinião. E tinha gente muito diferente lá. Então, a arte da política é essa, é buscar a convergência, a conciliação em torno de alguns propósitos importantes. A gente encerrar, Juliano. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. O Luiz Marinho, presidente do PT São Paulo, ele afirmou há poucos dias que o Bolsonaro teria ido à Rússia para aprender sobre fake news, para poder usar novamente essa ferramenta durante a campanha. Isso inclui também a campanha para o governo do estado de São Paulo, que é de grande interesse, obviamente. Como que o Haddad lidar com essa situação com relação a fake news? A tua campanha está preparada para enfrentar isso, para atacar ou para se defender com relação a isso, Haddad? Olha, acho que eu vivi na pele mais do que qualquer outra pessoa que foi a eleição de 18. Foi a eleição mais mentirosa de todos os tempos. Você percebe que os filhos do Bolsonaro, eles vão para o exterior e nunca prestam contas da viagem. Onde eles estão indo? Eles estão indo nos centros produtores de softwares de disparo em massa. Então você acredita nessa tese do Luiz Marinho, que eles vão lá para saber sobre fake news para poder implantar aqui? Eu tenho certeza. Não foi nenhum ministro com o Bolsonaro para a Rússia, ele levou um vereador do Rio de Janeiro. O que o Carluxo foi fazer na Rússia? Agora o Tribunal Superior Eleitoral está investigando a viagem do Carluxo, porque sabe que o Carluxo não foi trabalhar. Essa turma não trabalha. Juliano, a família Bolsonaro não trabalha. Isso é conhecido em Brasília. Fizeram uma reportagem agora de quantas horas de despacho o Bolsonaro dá por dia. 3 horas e 10 minutos. Eu não conheço chefe de executivo que trabalhe menos de 14 a 16 horas. O Bolsonaro consegue trabalhar 3 horas e 10 minutos. Os filhos não conseguem apresentar um projeto de lei. Nem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal, porque eles estão em todo canto. Eles estão em todo canto. Então, o que ele foi fazer lá, o Carluxo? Me explica. Alguém sabe? Vocês cobriram a viagem. Alguém sabe o que ele foi fazer lá? Segundo o Bolsonaro, foi para evitar a guerra. A guerra aconteceu no dia seguinte da ida dele para lá. No dia seguinte, as tropas russas invadiram a Ucrânia. Você acredita, em sã consciência, que o Bolsonaro tem condição de evitar alguma guerra? Ele não consegue evitar os conflitos. Ele só gera conflitos dentro do próprio país. Como é que ele vai ser um líder pacifista fora? Não tem cabimento a gente acreditar numa coisa dessa. Então a fake news começa com a própria viagem. A própria viagem é uma fake news. Imagina a viagem, o que ele foi fazer lá. Essa é que é a questão. E ninguém está preparado para combater fake news, porque é muito difícil. A gente tem que preparar a consciência das pessoas para quando receber uma mentira no celular, checar e ir atrás da informação. Por que a juventude é mais imune a fake news do que as pessoas? Porque como a juventude tem mais traquejo com a tecnologia, por que o Lula tem 70% de intenção de voto entre os jovens? Porque não cola a fake news. O jovem vai lá, pesquisa e denuncia. Ó, isso aqui é mentira.
Já as pessoas com mais idade nem sempre têm a fluência, eu mesmo não tenho, de ficar checando as coisas. Aí o cara acredita naquilo. O Lula vai acabar com o mundo, o Lula vai explodir uma bomba nuclear, os caras falam qualquer coisa. Haddad, você acredita que aquela onda vermelha que não aconteceu em 2018 pode acontecer no estado de São Paulo agora em 2022? Olha, eu acho que vai ter uma onda de bom senso, uma onda de racionalidade, uma onda de esperança, uma onda que aponte para um futuro promissor. Eu acredito que as pessoas vão cair em si, de que nós estamos andando de marcha ré. Faz 5 anos e temos que engatar a primeira, para voltar a sonhar com o Brasil melhor. Essa é a onda que eu acredito que eu acho que esse pesadelo tem que acabar. E nós temos como fazer esse pesadelo acabar. E a gente vai construir um país melhor, evidentemente melhor do que nós estamos vivendo hoje. É nisso que eu acredito. Fernando Haddad, muito obrigado pela sua participação com a gente no Tela Política, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Agradeço também a Juliana Bocater, que comandou comigo os trabalhos aqui na edição de hoje. Lembrando que quem está em casa, quem nos acompanha pelo computador, pelo smartphone, toda a série de entrevistas com os pré-candidatos, claro, em tela2.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, gente, até mais.